O vento cortava o silêncio da planície. A poeira se erguia em redemoinhos pequenos, como se a própria terra aguardasse algo iminente. Lá, diante de um horizonte amplo e imutável, estava um povo inteiro, preso entre o que conhecia e o que ainda não ousava tocar. Os pés marcavam a areia seca. As mãos seguravam lanças gastas, não por batalhas recentes, mas por anos de espera. O olhar se voltava para frente, mas o coração ainda era assombrado pelo passado. Quantos, antes deles, recuaram diante daquilo que Deus havia colocado em suas mãos? Quantos se apegaram ao conforto do conhecido, ao invés de enfrentar o chamado eterno? Naquele instante, não se tratava apenas de um líder ou de um exército. Tratava-se de fidelidade ou fuga, de obedecer ou perecer. Então, uma voz rompeu o vazio. Não era apenas som, era comando, era a ordem do Deus vivo, ser forte e corajoso. Não havia espaço para hesitação, não havia refúgio para o medo. Cada respiração era uma contagem regressiva para atravessar o limite entre promessa e conquista. E o céu parecia inclinar-se sobre a terra, testemunhando o momento em que a coragem seria forjada ou a oportunidade seria perdida para sempre. A jornada estava prestes a começar e o peso da ordem divina ainda ecoava como um martelo sobre o ferro. Ser forte e corajoso. Moisés, o homem que havia falado face a face com Deus, não estava mais ali. O líder que ergueu o cajado sobre o mar e viu as águas se abrirem, havia partido. E agora, todos os olhares se voltavam para Josué. Ele não era um estranho à batalha. Havia lutado, havia obedecido, havia esperado. Mas liderar não é o mesmo que seguir. E o peso sobre seus ombros era mais que humano. Era o peso de um povo inteiro e de uma promessa feita pelo próprio Deus. À frente, o Jordão corria, marcando a fronteira entre o deserto e a terra prometida. Além dele, cidades fortificadas, inimigos preparados, muralhas erguidas como desafios à fé. Atrás, um povo marcado por 40 anos de provações, carregando as cicatrizes de desobediências passadas. Josué sabia que não havia volta. O deserto não era mais opção. O futuro estava no cumprimento da ordem. Então, a voz do Eterno soou clara, como aço cortando o ar. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O medo não tinha mais lugar. A fraqueza não podia mais dominar. O chamado de Deus não abre espaço para negociações com a dúvida. Era hora de avançar. Era hora de tomar posse daquilo que o Senhor havia prometido. O momento havia chegado e as palavras do Altíssimo não seriam esquecidas. Cada passo adiante seria sustentado pela presença dele. Cada batalha travada seria testemunho da fidelidade do Senhor. E assim, o cenário estava pronto para que a voz eterna fosse ouvida, palavra por palavra. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo.
Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué deu ordens aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos filhos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente sê forte e corajoso. Estas palavras não morreram com Josué. Elas não ficaram presas às margens do Jordão. Elas ainda ecoam e ecoam para você agora. Ser forte e corajoso não é conselho, não é opção, não é frase de incentivo humano. É ordem direta do Deus que criou os céus e a terra. Ordem que exige obediência total, sem negociar com o medo, sem abrir espaço para a dúvida. O Senhor não chamou Josué para viver no conforto do deserto, e Ele não chamou você para viver na mediocridade espiritual. A voz do Altíssimo ordena que se avance, que se permaneça firme, que se mantenha a fidelidade, mesmo diante de muralhas intransponíveis aos olhos humanos. E se você pensa que pode seguir Cristo sem coragem, está enganado. A vida eterna não é conquistada por quem recua diante da verdade. É herança dos que permanecem, mesmo quando o mundo inteiro cede. Hoje, como naquela época, a luta é real, não contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais que tentam desviar seus pés do caminho estreito. E a pergunta é: você vai avançar ou vai permanecer parado enquanto a promessa está logo à frente? Josué olhava para a frente e não via apenas um rio, via a fronteira entre promessa e batalha. Do outro lado, terras repletas de cidades muradas, exércitos experientes e reis que não hesitariam em destruir qualquer invasor. A lógica humana dizia: isso é impossível. Josué carregava um peso duplo: conquistar a terra e manter a fé viva entre aqueles que o seguiam. Qualquer sinal de fraqueza poderia se espalhar como fogo em palha seca. Um comandante hesitante,
produz um exército derrotado antes mesmo da luta. Mas não era só a ameaça externa. Atrás dele, um povo marcado por décadas de fracassos, gerações que haviam caído no deserto por causa da incredulidade. Homens e mulheres que ainda lembravam dos gigantes e do medo que paralisou seus pais. E na caminhada cristã, não é diferente. O mundo oferece muralhas, tentações, pressões, zombarias, perseguições sutis e abertas. Há dias em que a batalha parece maior que a força, momentos em que o silêncio de Deus parece um vazio pesado. E é nesse ponto que muitos desistem. Josué sabia que se dependesse apenas de si, falharia. O peso era grande demais, o risco alto demais, o inimigo real demais. E você, quantas vezes já olhou para o futuro e viu apenas obstáculos? Quantas vezes a voz do medo abafou a certeza da promessa? O conflito é inevitável. O sofrimento, muitas vezes, faz parte do caminho. Mas há algo que transforma a batalha, algo que muda o impossível para inevitável. E é nesse ponto, quando tudo parece prestes a ruir, que a voz de Deus se ergue. Quando a pressão parecia esmagar, a voz do Altíssimo se ergueu como trovão sobre as águas. Não era um sussurro tímido, era um decreto. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Cada palavra era como fogo na alma de Josué. Não era uma promessa qualquer. Era a garantia de que o mesmo Deus que abriu o mar guiaria seus passos no campo de batalha. O Deus que derrubou o Egito marcharia à frente do seu exército. O medo, antes um peso nos ombros, começou a se dissipar, porque coragem verdadeira não nasce da ausência de perigo, mas da certeza da presença de Deus. Josué entendeu que não estava indo lutar para conquistar a promessa. Ele estava indo lutar porque a promessa já estava garantida pelo Senhor. O rio Jordão já não parecia uma barreira. As muralhas de Jericó já não eram intransponíveis. Porque quando o Criador dos céus e da terra diz, "Eu sou contigo", não existe fortaleza que possa permanecer de pé. E é assim também na jornada espiritual. As tentações, as provações, as pressões do mundo permanecem diante de nós. Mas a presença de Deus muda a lógica da batalha. Não avançamos porque somos fortes. Avançamos porque Ele é fiel. Josué levantou-se não como um homem comum, mas como um líder forjado pela voz do Eterno, e cada passo à frente era um ato de fé. O céu não havia apenas dado uma ordem, havia dado uma promessa. E quando o céu promete, a terra treme. A ordem dada a Josué ecoa até hoje, e é dirigida a todos que decidiram seguir o caminho. Ser forte e corajoso. Não apenas diante de inimigos visíveis, mas diante das forças invisíveis que tentam enfraquecer a fé. A vida cristã não é um convite ao conforto, é um chamado para resistir, quando tudo ao redor clama para que você se cale. É manter a integridade, quando o mundo negocia valores. É viver em santidade, quando a impureza é normalizada. Assim como Josué encarou cidades fortificadas, nós enfrentamos muralhas espirituais, o pecado que insiste em bater a porta, as distrações que tentam roubar nosso tempo com Deus e as vozes que dizem que perseverar não vale a pena. Mas a coragem que Deus exige não vem de nós mesmos. Ela nasce da confiança na palavra e da certeza de sua presença. Coragem para dizer não ao pecado. Coragem para permanecer no caminho estreito. Coragem para proclamar a verdade, mesmo quando ela é impopular. O cristão que caminha com Deus não mede o tamanho do inimigo, mas lembra-se do tamanho do seu Senhor.
E quando essa verdade está gravada no coração, não há pressão deste mundo que possa quebrar sua fidelidade. Porque o alvo não é vencer aqui. O alvo é permanecer até o fim para ouvir da boca do próprio Messias: bem está, servo bom e fiel. A ordem permanece, o tempo passou, as gerações mudaram, mas a voz de Deus ainda ressoa com a mesma autoridade. Sê forte e corajoso, porque o reino dos céus não é para os que recuam, não é para os que se acomodam nas sombras da indecisão. O reino é para aqueles que, mesmo com lágrimas nos olhos, mantêm os pés firmes no chão da verdade. Um dia, você estará diante do Rei dos Reis. E nesse dia, não haverá aplausos humanos, não haverá desculpas convincentes, não haverá espaço para justificativas. Haverá apenas a verdade nua e a fidelidade ou infidelidade que você apresentou diante dele. Por isso, persevere. Não se curve diante de um mundo que trocou a glória de Deus por mentiras. Não negocie sua fé por conveniência. Não permita que o medo dite os limites da sua obediência. A batalha é real e o prêmio é eterno. Avance com o coração limpo, os olhos fixos no Messias e a palavra gravada na alma. Porque aquele que prometeu é fiel. E quando o último dia chegar, que você esteja entre os que entram na presença do Senhor, não como quem escapou por pouco, mas como guerreiro que lutou até o fim, sustentado pelo Deus que nunca falha. Sê forte, sê corajoso e segue, até vê-lo face a face. Nosso canal é novo. Peço que apoie essa obra, inscreva-se e caminhe conosco nessa jornada de fé.